Bom, estamos de volta após o intervalo e vamos falar agora da escola científica, da escola de Frederico Taylor, considerado ele o pai da administração. Como nós já havíamos comentado, a ênfase dele é nas tarefas, isso é, a preocupação dele primeiro foi arrumar o processo produtivo das empresas. Tinha uma visão de Frederico Taylor um tanto interessante, né, que parece um pouco fora de lógica hoje, mas que tinha uma lógica na época dele. As empresas estavam totalmente desorganizadas, cheio de problemas, e a economia, a informação era muito lenta. Os impactos econômicos levavam muito tempo para ser sentido. Então, qual era a visão de Frederico Taylor nessa época? A empresa é um ambiente fechado. Você tem que arrumar os problemas da empresa para ter sucesso. E o ambiente externo? Não tem que se preocupar. Se preocupe com o ambiente interno. A empresa era vista por ele como um ambiente fechado. Parece uma loucura hoje, mas existia tanto problema dentro das empresas que realmente parecia que lá fora, os impactos lá fora não interferiam nas empresas. Vale acrescentar aí também que nós estamos falando em 1900, nós estamos falando aí na verdade ele começou em 1856, né? Mas ficou conhecido mais como 1900, os seus estudos principais. Nós estamos falando de um momento em que nós tínhamos uma economia liberal. Na economia liberal, não existia a intervenção do Estado na economia. E os estados, para serem hoje fortes, tinham que ter indústria. Tanto é que a Inglaterra, nessa época, era o país mais forte, né, substituindo Portugal, a Espanha, exatamente por causa da Revolução Industrial. Então, um país para ser forte tinha que ter indústria. Essas empresas, essas indústrias, aproveitando o momento em que existiam vários convites para instalarem suas empresas nesses países, exigiam em troca um detalhe: eu entro, mas eu quero um monopólio. Dentro do monopólio, só você vende. Na pior das hipóteses, existe um oligopólio, pouca concorrência. Então você começa a entender também essa ideia de Taylor de empresa em um ambiente fechado. O que eu produzi, você vai ter que comprar, eu não preciso me preocupar com o ambiente lá fora. Então, por isso que às vezes a gente estranha hoje, mas tinha uma lógica dentro daquele cenário, dentro daquela época. E por que esse nome é escola científica ou teoria científica? Porque Taylor tinha como ideia substituir o improviso, o empirismo, que é você copiar de outra pessoa, pela ciência, pelo estudo, pelo teste, pelo experimento. Então, ele aplicou a ciência dentro da administração. Por isso que ele fala administração como ciência, administração científica. Até então, ninguém tinha ainda visto a administração como sendo uma ciência. Mas lá, por exemplo, na construção das pirâmides, ali não tinha administração? Tinha. Existe algum registro sobre isso? Não. Se não existe, então não é uma ciência. Para ser uma ciência, tem que ser testado, experimentado e tem que ser registrado. Foi o que Taylor fez na sua teoria. Então, ele tentou exatamente resolver aqueles problemas internos da empresa, os problemas de administração, para exatamente ter um termozinho que é muito cobrado também e está relacionado a ele, a eficiência, melhorar o processo produtivo. Ele não falava em resultado, melhorar o processo produtivo. Então, ela teve início lá em 1856 e até 1915, né, foi a grande ênfase da escola de Frederico Taylor. O que então que levou ao surgimento dessa escola? Primeiro, a Revolução Industrial, que nós falamos, crescimento acelerado, desorganizado das empresas. E o segundo, essa necessidade de substituir o improviso e o empirismo pela ciência. Então, esses são os dois destaques para a origem da escola científica. Então, continuando ainda sobre Taylor, ele começou a mexer exatamente lá no processo produtivo e a preocupação dele era rever esse processo produtivo. Como é que funcionava o processo produtivo até então? Era o produto parado e quem se movimentava é o operário. Imagina aí, coloque na cabeça de vocês essa imagem. Vou elaborar uma mesa, fabricar uma mesa. Eu vou escolher um canto da minha empresa e ali vai ser construída a mesa.
ali vai ser cortada a madeira, ali vai ser colado a fórmica, ali vai ser pregado os pés, até ela ficar pronta. E todos os operários que forem trabalhar nesse processo produtivo vai ter que se deslocar até esse produto. Isso ainda é comum em algumas empresas de pequeno porte, em algumas marcenarias, por exemplo, que a produção ainda é assim, né? O operário é que vai se movimentar e o produto fica parado. Ele percebeu que com isso se perde muito tempo, que ele considerava tempos inúteis. Que é um tempo inútil? É aquele que não tem a ver com o processo produtivo. Então, ele repensou nesse processo produtivo. Mas para que ele acontecesse isso, ele teve que fazer o que ele chama de estudo de tempos e movimento. Ele teve que ir até a empresa, lá ao chão da fábrica, observar como é que estava sendo feito o processo para poder redesenhar esse processo. E esse desenho desse processo ganhou o nome de Organização Racional do Trabalho, né? O The Best Way, também conhecido, sai muito essa sigla, o RT. Isso é, ele vai organizar novamente o trabalho, só que agora de forma racional. E a grande novidade nessa reorganização desse trabalho foi criar a esteira. Ele era engenheiro industrial, tanto é que a gente diz que a administração surgiu da engenharia, então ele conhecia um pouco dessa parte de engenharia e ele criou aí a esteira. A esteira é aquele equipamento que faz com que você coloque uma matéria-prima no início da esteira e ele vai passando por vários funcionários até chegar ao final com o produto pronto. Com isso, agora o operário é que fica parado e quem vai se movimentar é o produto. Com isso, ele consegue ter o controle sobre a velocidade do processo produtivo, o controle sobre o operário. Então, foi a grande revolução, a organização racional do trabalho. E essa organização racional do trabalho é onde vai cair, né, nós vamos debater mais, que é onde vai ter as várias características dos estudos de tempo. Então, ele teve esse estudo, ele começou primeiro a estudar o trabalho do operário, de baixo, para depois se preocupar com a parte da gestão da empresa. Ele fez o que é hoje o inverso, né? Primeiro a gente faz o planejamento estratégico, pensando na empresa como um todo, para depois se preocupar com as partes. Ele fez o contrário, ele primeiro estudou as partes, para depois ir para o todo. E a sua preocupação foi, além de melhorar, né, a eficiência do processo produtivo, se aumentar o nível de produtividade, ele se preocupou em aplicar métodos e técnicas, né, aplicadas à administração que ele tinha aprendido na sua engenharia industrial e eliminar o máximo possível de desperdícios e perdas que ainda era muito grande. Bom, vamos dar o nosso segundo intervalo, a beber uma aguinha, um café e daqui a pouco a gente volta com a terceira parte de nossa aula. Até já!